Oração antes da aula. E aí, gente, tudo bem? Então, nessa quinta-feira a gente continua refletindo sobre o texto do rico e Lázaro. Lembrando também que em algumas das solicitações de reflexão que vocês faziam, houve várias menções a que a gente continuasse refletindo sobre dinheiro, para que a gente tivesse cuidado, como já alertamos lá atrás, que o dinheiro não tome lugar de Deus, que vire uma experiência de idolatria, colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. Achar que o Deus mercado, que a bolsa de valores, que o lucro é o objetivo principal de qualquer trabalho, é o objetivo principal de qualquer vida dedicada. E essa percepção ela é importantíssima e a gente vai hoje continuar um pouco sobre a parábola do rico e o Lázaro. E ontem nos perguntávamos sobre como se define um justo. Vamos continuar hoje? Só lembrando então um pouco do texto. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Vejam, continuando a reflexão. Este é o problema das riquezas, a alienação. A riqueza pode arrebatar a consciência de tal modo que o rico não consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor, especialmente o sofrimento de um outro ser humano. A indiferença ao sofrimento humano é uma das mais radicais expressões de impiedade da Bíblia. Ezequiel, profeta, atribui a destruição de Sodoma e Gomorra, essa história é bem conhecida, ao fato de que as cidades foram negligentes no cuidado dos pobres. Muitos pensam que Sodoma e Gomorra foram destruídos apenas por causa de sua imoralidade sexual. Essa é a historinha que chega no senso comum. Mas o profeta Ezequiel disse com todas as letras que as duas cidades eram como meninas ricas, que viviam com sobra de alimentos e muita fartura, mas não prestavam atenção aos pobres. O rico da parábola é, no Novo Testamento, um símbolo da impiedade e iniquidade condenadas pelos profetas de Israel. O descuido para com o sofrimento alheio, a indiferença para com os miseráveis ao redor, isto sim é grande impiedade. Quem seria o mais pobre dessa parábola? O mendigo Lázaro ou o displicente e indiferente rico, que nem nome tem? Na verdade, aqueles que não conseguem enxergar e socorrer os mendigos estão em maior miséria. A reflexão que se faz aqui é a nossa experiência de invisibilização do pobre. O pobre, ele é invisibilizado pelo sistema, pela ideologia do sistema hegemônico. A gente vai no shopping e não consegue enxergar aqueles funcionários e funcionárias do shopping que estão limpando as mesas. A gente não sequer pega a nossa bandeja e leva até onde se recolhem os restos daquele lanche, daquela refeição que a gente fez. As pessoas às vezes vêm pegar na nossa mesa, pedem licença e a gente sequer agradece. Por quê? Porque há um mecanismo de invisibilização e de desconsideração dessa população mais pobre. E no shopping, que é um templo do consumo, um templo do capital, ali mais ainda se evidencia essa relação. O que nós queremos chamar aqui, porém, é que apesar do pobre ser invisibilizado, ele não se torna invisível, porque incomoda. O pobre incomoda. Ver pessoas em situação de rua incomoda. Ver crianças pedindo esmola na rua incomoda. E esse incômodo precisa deixar apenas esse lugar de desconforto estético e precisa tocar as nossas sensibilidades,
para que nós não naturalizemos essa condição de seres humanos. Não é justo, não é digno para nenhuma sociedade, para nenhuma comunidade, que pessoas, crianças, adultos, idosos, não importa, durmam na rua, estejam em condições subhumanas, não tenham um teto para poder dormir, não tenham comida para poder se alimentar. E que a gente pare de fazer pré-julgamentos e dizer que essa pessoa chegou até esse ponto por alguma culpa dela. Ela pode ter responsabilidade, mas nós também temos, porque nós não estamos separados da estrutura que leva pessoas a ter que procurar a rua como abrigo. Que isso nos toque, que isso nos ilumine e que isso nos faça avançar enquanto humanização das nossas relações. Seguimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração antes da